Atos, capítulo 26. Então Agripa falou diretamente a Paulo. Pode fazer sua defesa. Paulo tomou o lugar e começou a falar. Não posso pensar em ninguém melhor, rei Agripa, diante de quem eu desejasse responder a todas essas acusações dos judeus, senão o Senhor, que conhece tão bem os costumes judaicos e as discussões internas. Desde a minha juventude, tenho vivido entre meu povo em Jerusalém. Praticamente todo judeu na cidade que me viu crescer, e basta alguém aqui olhar para mim para confirmar, sabe que vivi como fariseu zeloso, nosso grupo religioso mais exigente. E é por ter vivido e levado a religião a sério, comprometido de coração e alma com o que Deus prometeu aos meus antepassados, a mesma esperança que as 12 tribos têm aguardado noite e dia todos esses séculos, e a que tenho me apegado, essa esperança testada e aprovada, que fui acusado pelos judeus. Eles deveriam estar sendo julgados, não eu. Pela minha vida, não consigo entender porque seria crime acreditar que Deus ressuscita os mortos. Admito que nem sempre tive esta convicção. Por um tempo pensei que era minha obrigação opor-me a esse Jesus de Nazaré com todas as minhas forças. Apoiado pela autoridade dos principais sacerdotes, a torto e a direito, lancei cristãos, sem saber que eram gente de Deus, na cadeia de Jerusalém. E sempre que havia uma decisão por voto, eu votava a favor da execução deles. Eu invadia as sinagogas, obrigando-os a blasfemar contra Jesus. Eu era um terror, obcecado em destruir esse povo. Depois comecei a fazer a mesma coisa nas cidades ao redor de Jerusalém. Um dia, no caminho para Damasco, munido de documentos dos principais sacerdotes que me autorizavam a agir, bem na metade do dia, um brilho, uma luz mais brilhante que o sol, veio do céu sobre mim e sobre meus companheiros. Oh, rei, o brilho era inacreditável. Todos nós caímos por terra. Então ouvi uma voz em hebraico. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que insiste em ir contra o aguilhão? Eu disse, quem és, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas agora levante-se, tenho uma missão para você. Eu o escolhi a dedo para ser um servo e testemunha do que aconteceu hoje e para o que eu vou mostrar. Eu o envio para abrir os olhos dos que não me conhecem. Assim eles verão a diferença entre a luz e a escuridão e poderão escolher a luz. Verão a diferença entre Deus e Satanás e poderão escolher a Deus. Eu o envio para apresentar minha oferta de perdão dos pecados e de um lugar na família da fé. Você irá convidá-los a fazer companhia aos que vivem de verdade porque creem em mim. O que eu poderia fazer, rei Agripa? Eu não poderia simplesmente fugir de uma visão como aquela. Passei a crer e a ser obediente na hora. E comecei a pregar lá mesmo em Damasco, uma mudança de vida radical para Deus e tudo o que ela significa na vida diária. Depois, fui para Jerusalém e para as outras partes da nossa terra, e de lá para o mundo inteiro. É porque falo ao mundo inteiro que os judeus me agarraram no templo naquele dia e tentaram me matar. Eles querem guardar Deus só para eles. Mas Deus esteve ao meu lado, como havia prometido. E digo agora o que tenho dito a todos. Tudo o que estou dizendo está de acordo com o que os profetas e Moisés disseram. Primeiro, o Messias deveria morrer. Em seguida, iria ressuscitar. Ele seria o primeiro raio da brilhante luz matinal de Deus sobre as pessoas que estão perto e as que estão longe, tanto os que vivem na prática do mal, quanto os que têm temor de Deus. Festo não se conteve e interrompeu o discurso com um grito. Paulo, você está louco! Você leu demais! Passou o tempo divagando demais! Volte para o mundo real! Mas Paulo ficou firme. Com todo respeito, Vossa Excelência, não estou louco. Tenho plena consciência do que digo. O rei sabe do que estou falando. Estou certo de que nada do que eu disse parece loucura para ele. Ele sabe de tudo isso há muito tempo.
O senhor precisa entender que isso não foi feito às ocultas. O senhor acredita nos profetas, não acredita, Rei Agripa? Não precisa responder. Sei que acredita. Mas Agripa respondeu: Um pouco mais e você vai fazer de mim um cristão. Paulo, ainda algemado, disse: É por isso que tenho orado, para que agora ou mais tarde, não apenas o Senhor, mas todos os que me ouvem aqui se tornem como eu, exceto, é claro, por estas algemas. O rei, o governador, Berenice e seus conselheiros levantaram-se e foram para a sala ao lado discutir a respeito do que ouviram. Todos concordaram quanto à inocência de Paulo, dizendo: Não há nada nesse homem que mereça a prisão, muito menos a morte. Agripa disse a Festo: Ele poderia ser liberto agora mesmo se não tivesse requisitado uma audiência perante César.